Olá pessoal, tudo bem? Então eu estou aqui para corrigir as atividades do roteiro 3. Roteiro 3, caderno do aluno, volume 2, segundo bimestre. Quem não tinha esse caderno, coloquei como anexo para facilitar a vida de vocês e não ter nenhuma desculpa de não ter feito a atividade. Página 31, tema 4, calor como energia. Provavelmente você já viu em filmes ou em vídeos a produção de fogo primitivo por meio do atrito e pedaços de madeira. Se você já levou aquele tombo de calça jeans, com certeza já teve o joelho queimado. Certamente em dias frios já esfregou uma mão na outra para se aquecer. E por que será que isso acontece? Como esse calor é possível? Nesse tema, veremos como o calor pode ser convertido em energia e nos beneficiar por meio de movimentos mecânicos. Esse tema nada mais é que uma ligação com o que vocês aprenderam no primeiro ano, que vocês aprenderam no ano passado, a parte de energia. Então, nós vamos começar a ver o calor de uma outra forma, o calor como energia. Essa atividade 1 tinha uma sugestão de um simulador de atritos, tinha o endereço disponível, não sei se vocês tiveram a curiosidade de brincar nesse simulador. Ele nada mais é que uma transformação de energia mecânica em energia térmica. Ele é bem interessante. Para essa primeira atividade, tínhamos uma prática. Mas, professora, a senhora incluiu uma prática, como é que nós íamos fazer? Era só vocês arrumarem um pedaço de lixa ou imaginar como que isso funciona. Todo mundo conhece uma lixa, não conhece? Não precisa ser uma lixa d'água. Uma simples lixa de parede, né? Então, tinham 5 questões sobre esse experimento. Essa lixa, vocês teriam que ter ela em mãos, poderiam encontrá-la em casas de materiais de construção e um bloquinho de madeira, um pedaço de madeira. Primeiro, pede que vocês esfreguem a lixa em um dos lados do bloco de madeira. Enquanto esfregava, o que percebia na temperatura da lixa e da madeira? O que vocês perceberam? O que aconteceu? As duas acontece um aumento de temperatura. Por que acontece esse aumento de temperatura? Por conta do atrito. Aumente a velocidade ao esfregar o bloco de madeira. O que você percebe na temperatura dos materiais? Se a velocidade de fricção, se você aumentar essa velocidade, ela vai ser diretamente proporcional ao aumento da temperatura. O que isso quer dizer? Quanto mais rápido esfregar o bloco, mais quente ele ficará. Então, quanto mais rápido esfregar o bloco, mais quente ficará. Por que você acha que esse calor é gerado? Por que acontece essa geração de calor? Isso nós vimos no primeiro bimestre. Agitação das moléculas. Então, o aumento se deve ao rápido contato entre esses dois materiais, a lixa na madeira, bem como a transferência de calor pela agitação das moléculas. Então, como que eu posso escrever isso? Agitação das moléculas.
Vocês lembram que nós estudamos? Quanto mais agitadas as moléculas estiverem, mais sensação de quente nós teremos. Quanto menos agitadas as moléculas estiverem, maior será a sensação de frio. Então, o contato dos materiais bem como a transferência desse calor. De que forma? Por agitação das moléculas. Parece até repetitivo, né, o que nós já estudamos. Se não houvesse essa movimentação, esse atrito, esse contato entre os materiais, haveria o surgimento desse calor? E o que vocês acham? Sem contato, sem esfregar, não há aumento de temperatura. Por quê? Desprezando o aumento de temperatura natural do ambiente em que se encontram os objetos, né? Eu tenho que levar em conta o ambiente que ele está. Porém, a temperatura dele não vai se elevar porque não houve o atrito. Desprezando o aumento de temperatura natural do ambiente. Então, eu estou respondendo sem contar com a temperatura do ambiente. Professora, precisa escrever dessa forma? Não, escreva da forma que você entendeu. Que tipo de transformação de energia é gerada no atrito? Isso vocês já estudaram no primeiro ano do ensino médio, se eu não me engano, segundo bimestre. Então, que tipo de energia é gerada no atrito, no contato? Energia mecânica. São as transformações de energia em energia térmica. Energia mecânica, que eu vou lá, vou esfregar a lixa na madeira, no bloco de madeira, no pedaço de madeira, na porta, e ela vai ser transformada em energia térmica. Ela vai esquentar. Então, o fato de esfregar é a minha energia mecânica. E o fato de gerar calor é a minha energia térmica. Então, vou até colocar aqui entre parênteses. Esfregar, energia mecânica. Gerar calor, energia térmica. Acho que ficou bem nítido, né? O que acontece. Então, eu preciso ter atrito, e qualquer atrito eu tenho calor. Se eu encostar em alguém, se você encostar em alguém, vai gerar um calor. Porque vocês vão trocar. Tudo bem? Esse próximo nós vamos resolver na nossa aula de práticas experimentais, quando retornarmos para a escola. Então, vão anotando aí, que depois nós vamos separar os grupos assim que voltarmos para realizar esse experimento, que é o da vela, agulha, palito de dente ou de churrasco, 2 copos de vidro e um estilete. Tá? Então, esse experimento nós vamos fazer para identificar
esse calor como energia. Tudo bem? Página 32. Energia mecânica e quantidade de calor. Quanto mais rápido o personagem dos filmes esfregava a madeira uma na outra, maior era o calor obtido e, consequentemente, surgia o fogo. Ao levar um tombo de calça jeans, seu joelho queimava, porque o atrito da calça com a pele em alta velocidade produzia um calor excessivo, machucando a pele. Já o aquecimento produzido ao esfregar as mãos também é resultado do atrito em alta velocidade. Esses são exemplos de algumas situações que nos possibilitam relacionar a energia mecânica com a quantidade de calor produzida. Agora a primeira. Cite outros dois exemplos em que o aquecimento acontece por uma transformação de energia mecânica. O que eu posso citar como exemplo? Nossa, mas aquele ônibus passou, aquele carro passou, ele deu uma freada que subiu até o cheiro de borracha queimada. O que aconteceu? O atrito do pneu com asfalto. Uma outra situação que nós podemos citar. Será que vocês citaram alguma coisa diferente? Como é que nós podemos citar um outro exemplo aí do nosso cotidiano? Aquecimento de peças de uma máquina elétrica em razão do atrito entre elas? Pode ser também. O que mais? Utilização de óleos e graxas nessas máquinas para diminuir o atrito e aquecimento dessas peças. Já perceberam que em máquinas nós utilizamos óleo e graxa para diminuir esse atrito? Por quê? Porque se essa peça ficar muito ligada na outra, esfregando, ela vai superaquecer, vai gerar um mau funcionamento ou até mesmo não funcionar. Então eu posso utilizar aqui também como exemplo aquecimento. Eu vou escrever aquecimento das peças de uma máquina. Pode ser qualquer tipo de máquina. Elas têm que ser bem lubrificadas, né? 2. Ao se utilizar uma furadeira, percebe-se que a temperatura da broca aumenta. De onde vem a energia para que isso aconteça? Descreva as energias envolvidas no processo e as transições e ou transformações que elas sofrem. Então, nós temos a furadeira, a parafusadeira. Nós temos ela, o funcionamento dela através de uma energia elétrica. Quando ela é ligada, o parafuso ele começa a se movimentar. Então eu tenho energia mecânica. Essa energia é transmitida em parte na forma de energia cinética. O que é isso, energia cinética? Onde o parafuso se move conseguindo penetrar na parede ou na superfície que está furando. E em parte na forma de calor. Daí esse aquecimento. Então, parte dessa energia ainda se transforma em energia sonora, onde eu escuto o barulho quando o parafuso penetra. Então, eu posso dizer que eu tenho energia elétrica, que sem ela a minha furadeira não seria ligada. Energia
mecânica, energia cinética. Olha quanto tipo de energia. O que mais que eu tenho? Aí, depois da energia cinética, onde o parafuso se move, né, conseguindo penetrar na superfície que ele está furando, parte dela é transformada em calor. Então, parte da energia térmica, porque ela vai aquecer. E por último, o que eu ouço aí desse trabalho, dessa furadeira, furando a superfície. Energia sonora. Olha quanto tipo, desculpa, quanto tipo de transformação de energia eu tenho. Olha como o calor está sendo visto de uma outra forma. 3. Calcule a variação de temperatura sofrida por 6 kg de uma substância de calor específico igual a 0,6 calorias por grama grau Celsius, que fica exposta durante 20 segundos a uma fonte térmica que fornece 2.000 calorias por segundo. Nossa, quanta coisa! Primeiro, está me dizendo aqui, eu quero descobrir variação da temperatura. Eu vou usar a minha equação matemática da quantidade de calor. Eu quero descobrir a temperatura. Para eu descobrir a temperatura, eu tenho que saber a quantidade de calor, eu tenho que saber a massa e eu tenho que saber o calor específico. Então, vamos lá. Vou utilizar aqui um rascunho, tá, pessoal? Minha quantidade de calor é 2.000 calorias por segundo. E eu sei que essa substância fica exposta durante 20 segundos. Se são 2.000 calorias a cada segundo, quantas calorias serão? Quantas calorias será após 20 segundos? Vou multiplicar. 2.000 vezes 20, 40.000 calorias. Tudo bem? Massa. Massa de 6 quilogramas. Massa eu tenho que trabalhar gramas. 1 quilo tem 1.000 gramas. 6 quilos, 6.000 gramas. E o calor específico, 0,6 calorias por gramas graus Celsius. Professora, por que eu não posso trabalhar com quilo? Porque o calor específico está medido em gramas. Então, aqui tem que ser grama também. Substituindo na equação, quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a temperatura. Quantidade de calor, 40.000. Massa, 6.000. Calor específico, 0,6. Temperatura, não sei, quero descobrir. 40.000 vai ser igual 6.000 vezes 0,6. 6.000 vezes 0,6. Esquece a vírgula. 6 vezes 0, 6 vezes 0, 6 vezes 0, 6 vezes 6, 36. Lembra que tinha vírgula. Tinha vírgula e uma casa decimal. Volta uma casa, ponho vírgula. 3.600 vezes ΔT. Quero saber o valor da temperatura. 3.600 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 40.000 dividido por 3.600, aproximadamente 11,1 graus Celsius. Esse daqui é a temperatura.
Tudo bem? Essa é a variação da temperatura sofrida por essa substância. Não havendo espaço, vocês poderiam ter feito no caderno. Então, ΔT igual a 11,1 graus Celsius. Ok? E a 4, professora? Como é que faz a 4? Um projétil, vou pôr mais para cá. Um projétil de chumbo perde toda a sua energia cinética ao colidir com uma parede de aço. O que deve ter acontecido com a temperatura do projétil após a colisão? O que acontece com a temperatura do projétil após a colisão? Ele vai perder toda a sua energia cinética ao colidir. O que é energia cinética mesmo? É a energia que ele se move, que ele consegue entrar. Ok. O que vai acontecer? Ela aumentará. Colidiu com a parede, aumentou. Por quê? Porque parte dessa energia cinética se transforma em energia térmica, se transforma em calor na colisão com a parede de aço. Ela aumentará, pois parte da energia cinética se transforma em energia térmica. Eu acho que vocês fizeram tudo no caderno, porque não cabe aqui. Essa energia térmica é o calor, tá? Que horas isso? Na colisão com a parede de aço. Então, ela aumentará, pois parte da energia cinética se transforma em energia térmica, se transforma em calor na colisão com a parede de aço. Beleza até aqui? Tudo bem? Então, vamos para a página 33. O equivalente mecânico do calor é o experimento de Joule. Então, o médico alemão e o físico, o médico alemão Robert Mayer e o físico James Joule deram a ideia que levou ao conceito de calor que temos hoje, que é a conservação de energia. Eles afirmaram que o calor podia ser transformado em trabalho mecânico e vice-versa. Mayer e Joule calcularam, baseados em dados diferentes, a exata quantidade de trabalho necessária para produzir aumento da quantidade de calor. Joule realizou diversos experimentos na busca do equivalente mecânico do calor. Então, foi por volta de 1840 que ele inventou um recipiente com água, isolado termicamente, representado na foto ao lado, no qual colocou um sistema de pás que agitavam a água. Como mecanismo impulsor, utilizou um bloco que o deixava cair lentamente de uma certa altura. Como havia atrito das pás com a água, o bloco caía com velocidade praticamente constante. Ou seja, essa energia cinética era invariável e então pôde calcular a energia potencial despendida para fazer girar as pás, que desta forma aqueciam a água. Vocês perceberam que essa energia toda tem ligação com as fontes de energia que nós estudamos no primeiro ano? Conhecendo o valor do peso do bloco, da massa de água do recipiente e da variação de sua temperatura, Joule calculou a quantidade de energia transferida para a água, ou seja, o calor recebido, e assim determinou quantos joules de energia mecânica eram equivalentes a 1 caloria de calor. Então, foi assim que Joule chegou ao seu equivalente mecânico do calor.
Mayer, baseado na teoria, e Joule nos experimentos, chegaram à verdadeira natureza do calor. Que o calor, ele nada mais é que uma forma de energia. Então, o cálculo de Joule, ele utilizou o que nós aprendemos sobre energia potencial gravitacional e igualou a quantidade de calor da água. Então, essa energia potencial de gravitacional, ela se dá ao bloco. E a quantidade de calor, a água. Massa do bloco, o que é energia potencial gravitacional? Massa vezes aceleração da gravidade vezes altura. O que? Quantidade de calor? Massa vezes calor específico vezes a temperatura. Então, aqui especifica para vocês. Energia potencial gravitacional, Q, calor recebido pela água, M, massa, C, calor específico e o G, aceleração da gravidade. Na Terra, nós utilizamos 9,8 metros por segundo ao quadrado para efeitos de cálculo. Esse texto foi adaptado. Se vocês tiverem curiosidade, entre nesse link ou acessem pelo QR Code. Vocês vão conseguir visualizar esse experimento de Joule. Ok? Então, primeiro, explique as transformações de energia envolvidas no experimento de Joule. Então, ele citou ali como que foi feito o básico para ele encontrar esse equivalente mecânico do calor. Mas como eu sei que vocês são maravilhosos, vocês acessaram o QR Code, vocês leram essa adaptação do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vocês leram na íntegra, então vocês estão craques para responder essa questão. Então expliquem aí, explique as transformações de energia envolvidas nesse experimento de Joule. O que aconteceu nesse experimento? Vamos lá? Não vou conseguir escrever, não tenho espaço, por isso eu havia colocado no roteiro para vocês utilizarem o caderno, porque a apostila não ia dar espaço para escrever, tá? Então prestem atenção. Esse objeto suspenso, vamos voltar nele aqui. Esse objeto aqui da foto suspenso, ele tem energia potencial gravitacional. Quando ele é abandonado, essa energia potencial gravitacional se transforma gradativamente em energia cinética. E uma parte dessa energia é usada para mover as pás. Energia cinética das pás. A água, ao ser agitada pelas pás, ganha energia cinética, o que faz aumentar sua energia térmica e, consequentemente, sua temperatura. Então, por isso que a temperatura aumenta, devido ao movimento das pás. Então, devido ao movimento das pás, ela ganha energia cinética, que faz aumentar energia térmica, que nada mais é que o calor. Então, ele vai aumentar essa temperatura. Ok? Vocês devem ter feito e escrito com as palavras de vocês. 2. Considere um objeto com massa de 8 kg e que ele caia de uma altura de 4 metros por 16 vezes. Calcule a quantidade de energia transmitida para a água. Utilize a gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. O que eu quero descobrir aqui? Eu quero descobrir a energia potencial desse objeto. O meu problema é ele dá a massa do objeto, 8 kg. Ele dá a altura que esse objeto está, ele vai cair, né? 4 metros. E ele diz também que ele vai cair por 16 vezes. Então, são 16 vezes esse 8 quilos.
16 vezes. Então, vamos lá. Arrumei um rascunho aqui para mostrar para vocês. Energia potencial gravitacional. Como que calcula mesmo? Massa vezes aceleração da gravidade vezes altura. Energia potencial gravitacional. Massa é 8. Aceleração da gravidade, 9,8. Altura, 4. Só que esse processo ele vai acontecer 16 vezes. Então, eu vou multiplicar tudo isso por 16. Energia potencial gravitacional vai ser igual a 8 vezes 9,8 vezes 4 vezes 16. Então, minha energia potencial gravitacional, 5.017,6. Como que eu meço a energia? Joule. Tudo bem? 3. Utilizando a mesma massa da questão anterior, então 8 quilogramas, e alterando apenas a altura para 6 metros, determine a quantidade de energia transmitida para a água. O processo vai ser o mesmo. Ele vai cair 16 vezes, só que ao invés de 4 metros, vão ser 16 metros. Energia potencial gravitacional, massa vezes aceleração da gravidade vezes altura. Massa é 8, aceleração 9,8, só que agora a nossa altura é 6. E multiplicado por 16, porque vai acontecer isso 16 vezes. Energia potencial gravitacional é igual a 7.526,4 joule. Isso é fácil, né? E agora, vamos pensar. A 4 diz assim: o que você observa nos resultados das questões 2 e 3 quando alteramos os dados de altura? Por que isso acontece? Quanto maior for a altura, maior energia transmitida. O que isso quer dizer? Que são grandezas diretamente proporcionais. Aumenta a altura, aumenta a energia. 5. Se a alteração ocorrer na massa do objeto, por exemplo, 12 quilogramas, o que, consequentemente, ocorrerá com a temperatura da água? E agora? Mesma coisa que na 4. Se eu aumento a massa do objeto, aumenta-se a energia transmitida. Quanto maior, mais energia ele vai transmitir. Então, é a mesma ideia da 4. Essas grandezas são diretamente proporcionais. Aumenta a massa, aumenta a energia. Aumenta a altura, aumenta a energia. Quanto maior, mais energia transmitida. Ok? Acho que aqui foi só uma revisão, né? Do que vocês já sabiam com o que vocês aprenderam no primeiro bimestre. Para iniciar o tema 5, sobre máquinas térmicas, eu pedi que vocês fizessem apenas a atividade 1. E para não ficar essa história de sair de casa, de ir para a escola, levar papel, mandar para o e-mail da professora, mandar foto e esqueci de mandar, nada disso. Vocês vão preencher no formulário. O formulário estará disponível a partir do dia 17, quarta-feira, até sexta-feira, dia 19. Sei que vocês com certeza já devem ter terminado a pesquisa, que vocês são maravilhosos. Vocês só vão digitar as respostas que vocês encontraram. Então, o tema 5, máquinas térmicas, inicia assim. Não sei se você sabe, mas antigamente não era possível conservar os alimentos muito tempo, pois não existia geladeira. Quando queriam aquecer um alimento, precisavam atear fogo na madeira, no fogão de lenha,
pois não existia o micro-ondas. Para viajar, era necessário andar longas distâncias a pé ou a cavalo, pois não existiam os veículos automotores que temos hoje. Como percebemos, houve ao longo do tempo uma evolução quanto à manipulação do fogo e do calor para fins diversos. Nesse tema, vamos estudar o que são as máquinas térmicas, como surgiram, como evoluíram e como auxiliam nossa vida hoje. Então, a atividade 1 é uma pesquisa que vocês poderiam consultar a internet, sites confiáveis, ou algum familiar mais velho, ou até mesmo professor de história. Ok? Errei, são 6 questões. Então, são 6 questões que vocês vão passá-las depois para o formulário. Tudo bem? Não deixem de assistir às aulas toda quarta-feira às 17h45. São aulas rápidas, mas vocês perceberam que toda vez que vocês assistem, alguma coisa da aula vocês já sabem, porque vocês estudam. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos no primeiro bimestre, foi muito boa, e que vocês continuem o segundo bimestre assim, ok? Então, esse é o primeiro vídeo do segundo bimestre. Até a próxima, pessoal!